Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma mentoria exclusiva do nosso Clube do Concurseiro, uma mentoria aqui hoje especificamente para quem está se preparando para as carreiras municipais. Bom, quando a gente fala de carreira municipal, existe uma matéria que com absoluta certeza vai estar presente no teu edital, que é a lei orgânica do município que tu vai prestar o concurso. Seja do município que for, do estado que for, duas coisas são certas na verdade, que tu vai ter que encarar na parte de legislação questões que versam sobre lei orgânica e também do Estatuto dos Servidores. E aí, dependendo se tu vai fazer para a Câmara, pode ser que caia também o regimento interno, tá? Mas hoje aqui nós vamos falar exclusivamente, alusivamente à lei orgânica. Eu quero te passar como estudar uma lei orgânica, como organizar uma lei orgânica para que tu possa estudar ela da melhor maneira possível. Então, qual que é a ideia aqui dessa mentoria de hoje? Como o clube ele tem por objetivo atender e ajudar a maior quantidade possível de concurseiros, hoje aqui no clube já são mais de 5.000 alunos, eu quero que tu entenda o seguinte: não é preciso que eu, como teu professor, eu faça a leitura de cada uma das leis orgânicas, porque a gente foi fazer um levantamento aqui junto ao nosso time. E como a gente tem tanto aluno espalhado pelo Brasil inteiro, daria assim, ó, a gente poderia contar hoje mais de 1.000 municípios. Mais de 1.000 municípios. A gente tem no total aí, por volta, um pouquinho mais de 5.500 municípios. E aí tu imagina, poxa, humanamente é impossível ministrar aulas de todas as leis orgânicas de todos esses municípios. Então a gente começou a perceber o que? A gente começou a pegar as estatísticas de prova daquilo que mais vem sendo cobrado em lei orgânica e compilar nessa mentoria. Compilar nessa mentoria de hoje. E a gente chegou num script aqui perfeito e a gente vai te ajudar dessa maneira. Então, essa mentoria de hoje eu vou precisar que tu tenha a tua lei orgânica. Tá? Por exemplo, não sei se tu tem aí no teu iPad, tem no teu tablet, tem impressa. Vai ter o município já está com o edital aberto, não está com data marcada, não está. O fato é que se tu está se preparando para uma carreira municipal, tu vai precisar dessa lei orgânica aqui, da tua lei orgânica. Professor, estou me preparando para ler para o concurso do meu município. Pega e estuda, acompanha essa aula com a tua lei orgânica, porque eu vou te ensinar a marcar e localizar os pontos mais importantes. Professor, tem no iPad aqui, tem no tablet, vai marcando também dessa mesma maneira, tá? Então deixa eu rodar os slides aqui contigo para a gente começar aqui, ó. Então a gente vai dividir isso em alguns pontos. Então entenda que tudo que eu vou te passar aqui é de uma maneira geral. É de uma maneira geral. Novamente chamo a tua atenção, porque sempre tem algumas pessoas que acabam deixando passar essa informação. Isso aqui é uma mentoria coletiva, tem gente de todos os estados, de vários municípios desses estados, então a gente vai fazer isso de uma maneira bem abrangente, tá? Então aqui, o primeiro ponto, o que é uma lei orgânica? Primeira ideia é tu entender o que é uma lei orgânica. E para entender uma lei orgânica, eu quero que tu entenda também a estrutura das leis brasileiras, porque quando a gente está trabalhando com carreiras municipais, a gente pega muito candidato, muita candidata que está começando do zero, e aí vai ter dificuldade de se encontrar na estrutura das leis. Então, uma lei, seja ela a lei orgânica, a Constituição Federal, qualquer outra lei, o Código Penal, uma lei administrativa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja a lei que for, ela vai ter essa estrutura aqui, tá? Essa é a estrutura das leis brasileiras. Tudo começa com um artigo. Aí depois a gente tem esse símbolo aqui, ó, que parece duas cobrinhas entrelaçadas, mas na verdade são duas letras S, que significa zig-zagging,
que simboliza parágrafo. E sempre que tu ver esse símbolo aqui, a legislação ela está simbolizando e indicando um parágrafo. Aí, além do parágrafo comum, que pode ir até o número que a lei quiser, a gente pode ter o parágrafo único. Às vezes nós vamos ter um artigo só, com o caput, e aqui um parágrafo único. Essa primeira parte do artigo a gente sempre vai chamar de caput, cabeça, em latim, cabeça do artigo, tá? E aqui a gente vai ter um parágrafo único. Ou a gente vai ter também o artigo, e na sequência, em vez de parágrafo, a gente vai ter os incisos. Os incisos, eles vão receber sempre uma numeração em romanos, em numerais romanos, tá? Normalmente, eles vão listar alguma situação em que uma regra deve ser usada. E aí a gente pode ter também as alíneas. As alíneas vão ser em formato de letras aqui minúsculas, que elas vêm para subdividir um inciso ou detalhar ainda mais as hipóteses da lei. Ok? Então, só para te ter essa ideia, essa é a forma que as leis brasileiras elas estão estruturadas, tá? Essa é a maneira como as leis brasileiras elas estão estruturadas. Bacana? Aí, retomando aqui o raciocínio, o que é uma lei orgânica? Entenda o que é uma lei orgânica. A lei orgânica, a gente pode dizer que ela faz o papel de constituição de um município. Ou seja, a lei orgânica ela é um conjunto de normas de extrema importância para a política e para o funcionamento daquele local, do teu município. Por isso que a lei orgânica ela é um dos tópicos mais importantes para concursos aí de carreiras municipais, ok? Então toda a organização do município, a forma como ele vai funcionar, quais serão as atribuições do prefeito, quais serão as atribuições dos vereadores, se o município pode fazer lei e de que forma, caso ele possa, ele vai fazer essas leis, como que é a autonomia do município, como que é organizada a educação, a saúde, a habitação, a assistência social, ou seja, todos os assuntos que envolvem o município estarão dentro da lei orgânica, ok? E a base para o município poder ter uma lei orgânica está no artigo 29 da nossa Constituição Federal. Eu preciso muito que tu entenda também que a Constituição Federal é a nossa lei mãe, é a nossa lei maior, é a lei que vai ser a pedra fundamental do nosso país e é a lei que vai dar validade, não é nem a lei, né? É a norma que vai dar validade jurídica para todas as demais leis que vierem a nascer no município, no estado ou até mesmo no âmbito federal. Então, a nossa lei maior, a nossa lei mãe é a nossa Constituição Federal. E aí, professor, por que a gente tem a Constituição Federal, que de uma maneira geral organiza o Brasil, a gente tem a Constituição dos Estados, que organizam cada estado, e por que no município não chamamos também de Constituição? Por um simples capricho da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 29, ela disse que os municípios eles vão se organizar por meio de leis orgânicas e não por Constituição. Inclusive nessa tabela aí tu pode ter uma ideia. Quando a gente estiver falando de união é Brasil todo, a gente vai ter a Constituição Federal. No âmbito dos estados, a gente vai ter a Constituição Estadual. E aqui nos municípios a gente vai ter a lei orgânica. Tá bom? Então é interessante tu entender o espírito de uma lei orgânica para que tu possa começar a pensar. Porque se tu já está estudando e tu entende previamente como que funciona a nossa Constituição Federal, vai ser muito mais fácil tu entender como que funciona a lei orgânica. Tá bom? Então não esquece de uma coisa, aproveitando aqui o gancho, tá? Isso aqui até pode cair na tua prova. Deixa eu te fazer um puxadinho aqui. Ó. O município, ele é um ente autônomo. Como assim, professor? O que a banca ela pode tentar te trazer? Ela pode trazer que o município ele vai ser um ente soberano. Autonomia é diferente de soberania, ok? A autonomia tem a ver com a forma que o município vai se administrar. Ok?
E a soberania tem a ver com a forma como vai aqui, de certa maneira, responder, se apresentar. E essa característica da soberania, até essa flechinha veio para o lado errado aqui, ó. Essa flechinha aqui, ela tem que ir para cima, porque a soberania, ela é uma característica aqui, ó, da união. Então, quem é que é soberano perante os demais entes? É a união. Os municípios, eles são parte da União, ok? Que por sua vez aqui o município é parte do estado, que por sua vez é parte da União, para ficar mais completinho. Então tu pode até entender assim, ó, o município está dentro de um estado, que por sua vez estará dentro da União, tá? Só que o município ele tem autonomia. E aí a banca, qualquer banca, ela pode chegar e te perguntar assim, ó, candidato, o município ele é soberano? Não, o município ele não é soberano. Quem é soberano é a União. O município ele é autônomo. E normalmente, eu vou te mostrar daqui a pouquinho um modelo de lei orgânica para te estruturar aí o teu estudo. Normalmente essa autonomia ela se dá de maneira política, de maneira administrativa e de maneira financeira. Por quê? Porque o município ele tem a autonomia de se organizar politicamente, é ele que vai, os cidadãos do município que vão escolher seus representantes diretamente, não precisa o Estado mandar ou não precisa a União mandar, vai se organizar também financeiramente, vai ter seus próprios tributos e vai também se organizar administrativamente, vai fazer a sua própria gerência de acordo com o seu regramento municipal. Tudo bem? Então, a lei orgânica, a estrutura da lei orgânica, ela é muito parecida com a da Constituição Federal. A parte, vamos dizer assim, do esqueleto, a parte estrutural da lei orgânica é muito parecida com a parte estrutural da Constituição Federal. Começa a trazer as disposições introdutórias, aí vem os direitos mais elementares, vem a sua organização, vem a sua competência, aí depois vem falando dos servidores públicos, vem falando aqui de como que funciona os poderes, daqui a pouco vem e fala o processo legislativo, como é que vai criar suas leis, e aí depois vai falando de assuntos finais, como que vai funcionar a educação no município, a parte do transporte, a parte da habitação, são os assuntos mais na parte final de uma lei orgânica que tu pode ter que encarar. Tudo bem, gente? Então, essa primeira parte, esse primeiro ponto introdutório, a gente vence e aí eu quero já te dar uma parte bem importante também, que é a seguinte, tá? Que é uma parte bem interessante, que é a seguinte. Ponto 2. Como conseguir qualquer lei orgânica? Então, como eu te disse, já que tu está no clube do concurseiro, e aqui tem gente de todos os lugares do Brasil, se torna algo bem complexo tu ter aqui numa biblioteca 5.500 leis orgânicas, até porque a gente não vai chegar a ter alunos dificilmente de 5.500 municípios diferentes, né? Então eu fiz uma coisa aqui que vai te ajudar. Tu vai entrar nesse site aqui, tem até um vídeo eu explicando passo a passo, detalhe por detalhe, como é que tu vai gerar a tua lei orgânica. E nesse site aqui, Leis Municipais, para mim hoje é o melhor site para te conseguir legislação municipal. Tu vai criar uma conta, é bem simples, vai botar os dados básicos, aí tu vai ter um login, uma senha, tu vai poder baixar qualquer lei orgânica, qualquer estatuto de servidor de qualquer município. Tu vai botar uma palavra-chave aqui, por exemplo, tu vai digitar lei orgânica, e aqui tu vai colocar uma cidade, por exemplo, Uruguaiana. E aí tu vai botar aqui pesquisar. Lá tem um módulo ali que na introdução que eu ensino como conseguir qualquer lei orgânica. E aí tu vai lá e baixa isso, tá? Vai lá e baixa, é bem simples e tu vai ter acesso ao teu material exclusivo, que é os mesmos materiais que às vezes em alguma mentoria alusiva especial que a gente faz, a gente utilizaria, tá? É inclusive um que eu vou utilizar daqui a pouquinho como exemplo aqui para vocês. Tá bom? Vamos para o ponto 3? Ponto 3 aqui é o seguinte. Ponto 3 é o seguinte. O que estudar sobre lei orgânica? Aqui começa uma parte que vai te interessar bastante, eu tenho certeza, porque aqui a gente começa a falar sobre aquilo que tu deve dar
a devida atenção na hora de estudar para lei orgânicas, tá? Então é o seguinte, eu preparei aqui alguns tópicos que eu considero importantes aqui que tu leve em consideração. Entenda o seguinte, as leis orgânicas possuem a mesma estrutura. Por isso, turma, por isso que eu coloco aqui no clube essa aula para não ter que colocar uma aula para cada um dos municípios. Por quê? Porque é impossível, é humanamente impossível. E estrategicamente, eu vou te dizer que seria até uma certa burrice da minha parte fazer isso. Porque me consumiria muito tempo, e eu sou um só, e com só essa aula eu consigo clarear na tua cabeça todos os pontos que tu tem que estudar. Então a gente fazendo essa aula, eu atuo de maneira inteligente, eu otimizo o meu tempo e eu te deixo também com o teu tempo otimizado sendo mais inteligente. Por quê? Porque nas provas, a lei orgânica e a legislação municipal como um todo, ela vem cobrada o Ctrl+C e o Ctrl+V, o famoso copia e cola. Eles vão pegar trechos da lei orgânica aí do teu município que tu está estudando e vão te cobrar na hora da prova. Então é interessante e dá para estudar com essa aula que eu estou te passando aqui, porque as leis orgânicas elas possuem a mesma estrutura. É a mesma estrutura. O que vai variar é a posição dos artigos. É a posição onde esses assuntos estarão, mas eles estarão presentes em todas as leis orgânicas. E eventualmente vai mudar um prazo ou outro, e aí vai entrar a tua leitura atenta. Existe uma sequência lógica nas leis orgânicas. Sim, começa introdução, começa depois falando das competências, depois vem e fala normalmente dos bens do município, depois vem e fala mais um pouco sobre os poderes, vem e fala sobre os servidores, pode ser que fale de atos administrativos, pode ser que fale, e aí já não é mais pode ser, vai falar sobre o processo legislativo, vai falar sobre o sistema tributário do município e vai falar depois sobre os assuntos periféricos aí que normalmente são a educação, a saúde, a habitação, a ação social, o transporte, a organização do trânsito, alguma coisa assim que ela vai trazer de informação. Tudo bem? E muda muito pouca coisa de município para município. Os assuntos que tem nas leis orgânicas, eles serão sempre os mesmos. Aquilo que normalmente muda vai ser o quê? Prazos. Prazos que tu vai ter que tomar algum certo cuidado. Mas existem muitos prazos também que são iguais, que são comuns. Ok? E aí eu quero nesse próximo tópico aqui te mostrar aqui, ó, os assuntos que são campeões em provas e que são comuns em todas as leis orgânicas. São comuns em todas as leis orgânicas. Aqui eu tenho certeza que eu vou te dar vários pontos na tua prova, tá? Aqui eu vou te dar vários pontos na tua prova, porque eu tenho certeza que no teu concurso vai vir por volta de 3 a 5 leis orgânicas. Vem por volta aí de 3 a 5 questões que falam sobre lei orgânica, em média é por aí sempre. Em média é por aí sempre. E esses assuntos aqui são campeões. Esses assuntos aqui são campeões de prova. Então tu vai ter aqui, ó, uma possível pergunta. O município ele é autônomo ou soberano? Já te respondi. O município ele é autônomo, soberano vai ser a União. Isso aqui pegadinha de prova. Que mais? Município tem poder judiciário? Não. Clássico. Clássico. Município não tem poder judiciário. Ai, professor, mas aqui no meu município tem um fórum. Aqui no meu município tem a Justiça do Trabalho. Eu sei. Só que o teu município ele só recebe o prédio. Ele só recebe e abriga o prédio, a estrutura. O fórum, que tu vai lá ver as audiências, ver os tribunais do júri, vara de família, vara criminal, vara da infância e da juventude, aquilo lá é um prédio do Estado que funciona no município. Mas aquilo não é um poder judiciário do município, porque o município não tem poder judiciário. Tá bom? Ah, mas a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal são poder
fazem parte do Poder Judiciário Federal. No município, tu só vai ter poder executivo e legislativo. Ok? Poder judiciário não existe no município. Município pode criar tributos? Sim. Quais? Aqueles da sua competência. Aí tu vai ver na tua lei orgânica os tópicos, né? Tu vai ver, por exemplo, que vai ser sempre o IPTU, a gente vai ter o ISSQN, né? IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, por exemplo, tá? Por exemplo, tu vai ter esses aí. Município pode criar suas leis? Sim, pode criar suas leis municipais. A lei orgânica é uma própria lei que é criada, é emanada do próprio poder legislativo do município. Pode ter decretos, pode depois fazer emendas às leis orgânicas, pode criar totalmente seu sistema de leis, que aí é o que a gente chama de processo legislativo. Processo legislativo, um tema também corriqueiro, recorrente nas provas. Tá bom? Então agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou abrir uma lei orgânica de exemplo, a lei orgânica do meu município aqui, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Eu vou utilizar como exemplo, eu vou percorrer alguns artigos, eu vou te elucidando aqui os principais artigos e aquilo que tu tem que ir tomando cuidado com relação à lei orgânica. Tudo bem? Deixa eu compartilhar só aqui a tela com vocês desse nosso arquivo aqui, tá? Vamos ver se já foi para a tela. Apareceu? Apareceu, tá? Deixa eu ir lá pro início, lá esse aqui, ó, para te ver. É um arquivo, tá? É um arquivo da lei orgânica aqui do município, né, onde eu moro, Uruguaiana, tá aqui o brasão, tudo certinho. E tu vai perceber, e aí tu vai pegar, seja tudo Iapoque, seja tudo Chuí, seja tudo de Osório, seja tudo de São Paulo, seja tudo de Porto Alegre, seja tudo de Tapajós, eu não sei de onde tu é. Pega a lei orgânica do município que tu está se preparando ou do qual tu quer se preparar. A estrutura vai ser a mesma. E eu vou te provar isso agora. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. Lei orgânica do município de Uruguaiana. Ela vem dividida por títulos. Título 1 normalmente vem disposições gerais. Normalmente vem aqui, ó, disposições gerais. As disposições gerais ou disposições introdutórias. Normalmente aqui vem trazendo, tá? Que o município, no meu caso aqui o município da Uruguaiana, mas aí pode ser qualquer teu. Olha aqui, ó, é uma parte integrante do Brasil e também do Rio Grande do Sul e pode ser integrante aqui de qualquer outro estado, né? Vai ser uma pessoa jurídica de direito público sempre interno, dotada de autonomia política, administrativa e financeira. Lembra que eu falei para ti? Tá aí a prova, o teu município vai ser também dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Ele vai reger-se pela lei orgânica e pelas demais leis. Isso aqui é o basicão, normalmente o artigo 1º ou em alguns casos o artigo 2º já traz essa informação aqui, tá? Aí a gente normalmente tem também falando que é mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da lei estadual. Tá? Algumas leis orgânicas colocam aí que pode ser do municipal também. Aí tu vai vendo de acordo com a tua, tá? Depois vai trazer os símbolos, vai trazer isso aqui que cai bastante em prova e que eu acho que é interessante tu sempre cuidar. Cada município tem sua data magna, que ela coincide sempre com o seu aniversário, tá? Que ela coincide sempre com o seu aniversário, tá? Aqui no meu caso de Uruguaiana, ela já trouxe a questão dos poderes logo no início, mas isso normalmente pode vir mais adiante. Normalmente eles trazem aqui quais são os poderes do município, tá aqui, ó, legislativo e executivo, judiciário tá fora, e aí vem trazendo mais algumas outras informações. E olha aqui falando daquilo que eu te chamei a atenção antes, ó, da autonomia, chamando a atenção da autonomia aqui do município. O município ele é autônomo,
Ele não é soberano. Então tu toma cuidado e aqui eu te provei, ó. Essa autonomia ela vai se dar pela eleição direta dos vereadores, do prefeito e do vice e pela administração própria do seu peculiar interesse. E aí as leis orgânicas, elas normalmente partem para esse assunto também que é campeão de prova, a chamada competência do município. Competência, turma, ela é uma palavra que aqui vai estar empregada no sentido de atribuição. No sentido de atribuição, ou seja, aquilo que pode fazer. Aquilo que pode fazer. Tá bom? Aquilo que o município pode fazer. E aí tu vai ver quais são as competências do município. Aí nós vamos poder, em cada lei orgânica, ter a chamada competência privativa, ou seja, ela é do município, e tu vai ver que ela é um tipo de competência mais local. Tu vai ver que ela é um tipo de competência mais local. É um tipo de competência que é mais fechadinha, que traz mais os assuntos alusivos ao próprio município. Alusivos ao próprio município. Tudo bem? Aí tu vai dar uma olhada, isso aqui tu vai ter que decorar. Isso aqui tu vai ter que decorar e a banca ela vai tentar te confundir se a tua lei orgânica tem a competência privativa com as demais competências que a gente vai chamar de competência comum ou suplementar ou competência concorrente, que são aquelas mais abertas. Se a outra é mais fechadinha, mais local, essa aqui é mais aberta ou nacional ou regional. Mais aberta ou mais nacional, mais regional, tá? Por quê? Porque a competência comum ou suplementar, ela vai ser o quê? Concorrente com a União e com o Estado. Então é União nacional, Estado mais regional. E aí o município normalmente é mais local. Tá bom? E aí tu vai ver que aqui são coisas mais amplas. Olha só. Zelar pela guarda da Constituição. Será que é algo que só o município deve cuidar ou também é nacional? A União e o Estado também tem que proteger, zelar a guarda da Constituição. Percebe que é uma coisa mais ampla? Também é algo que tu tem que cuidar. Aí se a gente descer mais um pouquinho, algumas leis orgânicas podem trazer situações dos bens municipais. Vai trazer o patrimônio que compõe, né, os bens que compõem o patrimônio do município. Normalmente são os bens imóveis, os bens móveis, semoventes, né, os nossos animais, direitos e ações que pertençam a qualquer título ao município. E aí tu vai dar uma olhadinha, ver se a tua lei orgânica traz sobre isso, tá? Algumas leis orgânicas, a maioria delas já traz aqui, algumas têm alguma legislação própria, paralela sobre os bens. Aí tu vai dar uma olhadinha como que está o teu caso. Tá bom? Vai trazer todo o regramento, como é que o município incorpora bens e como é que o município se desfaz de bens públicos também, tá? Como que ele autoriza, como que ele permite o uso de bens públicos, isso tudo tu vai utilizar aí de acordo com a tua lei orgânica, tá? Essa norma aqui de Uruguaiana, a Lei Orgânica de Uruguaiana, ela traz um capítulo falando sobre as obras e serviços do município, como que vai funcionar. Dá uma conferida aí também se a tua lei orgânica também traz essa informação, tá? Ele traz alguns casos, as leis orgânicas trazem alguns casos as vedações, ou seja, aquilo que é proibido. Isso aqui é bem comum de todas elas terem, tá? Aquilo que é proibido para os municípios. Por exemplo, estabelecer cultos religiosos e igrejas oficiais. Por quê? Porque o Brasil e o município está no Brasil, é laico. Sabe o que é um Estado laico? O Brasil é um Estado laico, ou seja, o Brasil é leigo. O Brasil não adota um posicionamento oficial com relação à religiosidade. O Brasil ele aceita qualquer religião, inclusive ele aceita que tu não tenha uma religião. Então não existe de um município estabelecer, olha, aqui no município da Uruguaiana a religião oficial é tal. Não, isso não existe. Permite-se todas as religiosidades, todas as expressões, tá? Não pode também qualquer município fazer distinção ou preferência entre cidadãos, até pelo princípio da impessoalidade, recusar fé pública aqui, patrocinar alguma obra, alguma coisa que caracterize promoção pessoal
autoridade, serviço público, né? Até pelo princípio da impessoalidade também. Instituir ou aumentar tributo sem uma lei que estabeleça, você não pode cobrar e instituir um tributo assim, tá? E também todos esses demais detalhes que tu pode dar uma analisada. Aí normalmente as leis orgânicas depois elas começam a falar como que vai funcionar a administração pública municipal, como que a administração pública de um município vai funcionar. E aí tu vai perceber que é muito parecido com aquilo que está lá a partir do artigo 37 da Constituição Federal. É muito parecido. Muito parecido, tá? Tu vai ver que ela começa a falar aqui, nesse caso uruguaiana, dos atos administrativos, né? Quais são os atos que emanam e como que eles vão emanar do poder. Aí nós vamos ter também uma parte que vai falar, olha só, que vai falar dos servidores públicos municipais, vai trazer todo um regramento dos servidores públicos municipais. Isso é bem comum de ter aí na tua lei orgânica também. Aí a gente passa a régua no título inicial, e aí dependendo da tua lei orgânica vai ser título 1, e aqui talvez já tenha tido até uns 3 títulos. Nesse caso que eu estou utilizando como exemplo, a gente tem, a partir do título 2, a organização dos poderes. E aí aqui começa algo que é sempre muito interessante tu ficar de olho. Bom, poderes são só 2, tá? Poder legislativo e o executivo. Aí aqui tem muita coisa que é bem comum. É bem comum para todos os municípios porque segue até uma sequência eleitoral. Aí aqui vai falar, por exemplo, da Câmara. Bom, gente, qual é que é o tempo de um mandato de um vereador? Aqui não muda. Não muda. Sempre vai ser de 4 anos. Sempre vai ser de 4 anos. O que vai mudar de município para município? A quantidade de vereadores. A quantidade de vereadores vai mudar. Por quê? Porque cada município vai ter uma quantidade de habitantes e a Constituição Federal ela diz que de acordo com cada quantidade, ela traz os quantitativos lá no artigo 21 e ela vai te dar quais são os quantitativos de vereadores que o município pode ter. Aqui no meu caso do Uruguaiana, 21. Inclusive isso aqui já está até desatualizado, que é outro problema de lei orgânica. As leis orgânicas elas estão muito desatualizadas e não é nenhum problema do arquivo. É um problema que o município não fez o processo legislativo de alterar, não fez a emenda aqui. Às vezes eles fazem isso. E isso aqui é muito comum de mudar, porque para Uruguaiana, há 2 anos atrás, ela encolheu. Diminuiu muito o número de habitantes. Hoje a gente está, salvo engano, com 14 vereadores. Diminuiu bastante. Nós diminuímos bastante de tamanho, encolheu a população e encolheu também a quantidade de vereadores, tá? Aí tu confere quantos vereadores tem na tua. E isso aqui também é um bizu. É um problema, tá? Porque às vezes a lei orgânica está desatualizada e aí a banca, ela às vezes tem medo de cobrar isso aqui porque pode gerar algum tipo de recurso, porque na lei orgânica tá uma coisa, só que na prática é outra, tá? E aí depois tu tem todo o regramento da lei orgânica, como que ela vai funcionar. Isso aqui, ó, por exemplo, nesse caso desta lei orgânica aqui do meu município, ela fala da reunião, ou seja, quando que acontece os trabalhos na Câmara. Isso aqui vai ser de 1º de março a 15 de julho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, salvo prorrogação ou convocação extraordinária. Normalmente esse prazo é o mesmo, tá? Porque é o prazo que está até na Constituição. Ele acompanha os trabalhos do Legislativo da União, tá? Da Câmara e do Congresso. Tá bom? Aí depois tu vai dando uma olhada nessa parte, tem tudo falando sobre os vereadores, o regramento dos vereadores, traz as atribuições da Câmara, ou seja, o que as câmaras podem fazer, as competências, né? E aí tu vai dando uma olhada, isso aqui também é muita leitura, tá? Esse tópico aqui, depois das comissões da Câmara, para quem vai fazer concurso que envolve cargos para a Câmara do município, é um assunto muito sempre cobrado, tá? É um assunto muito cobrado e que depois é aprofundado dentro dos seus regimentos internos, tá? Dentro dos seus regimentos internos. Tudo bem, gente? Então aqui, ó, por exemplo, vereadores, né? Isso aqui é algo que é comum a todas as leis orgânicas porque está na Constituição Federal. A imunidade parlamentar dos vereadores, né? O vereador ele tem essas garantias, olha aqui, ó, da Constituição Federal e são invioláveis por suas palavras e votos. Inclusive também são invioláveis por suas opiniões, tá? Por suas opiniões, palavras e votos, desde que feitas dentro da circunscrição, né? Dos limites territoriais do município. Tá bom? Aí depois do poder legislativo, que está dentro aqui o vereador, né?
tu vai ter quem é que cria as leis, é o Poder Legislativo. Então aqui tu vai ver essa parte bem interessante, bem importante do processo legislativo, que normalmente são essas as leis que podem ser criadas, né? As normas que podem ser criadas, a própria lei orgânica, e depois para ela ser alterada é somente por emenda, assim como acontece com a emenda constitucional, aqui vai ser emenda à lei orgânica, as leis ordinárias, né? As leis comuns, os decretos, resoluções e portarias, e aí tu vai dar uma analisada em cada uma desses regramentos. Isso aqui também é algo, procura na tua lei orgânica, que cai bastante. A lei orgânica ela pode ser emendada mediante sempre proposta. Normalmente é de 1/3 no mínimo dos vereadores, ou da população, subscrita aqui por 5%, né? Nós do povo podemos também propor uma emenda, e do prefeito municipal. E aí esse regramento depois tu vai procurando certinho dentro da tua lei orgânica. Tá bom? E aí depois a gente vai ter a parte que começa aqui, ó, do Poder Executivo. Normalmente essa é a ordem. O que pode, às vezes, de lei para lei é variar. Pode começar pelo Poder Executivo e terminar com o Legislativo. Isso aí é uma ordem só da própria lei, tá? Quem é que é o chefe do Poder Executivo Municipal? Prefeito, né? Então isso aqui não muda de lei orgânica para lei orgânica. Tu vai dar essa olhada aqui, tá? Aí depois desse assunto, Poder Executivo, o que nós vamos ter? Normalmente começa a parte dos tributos, ou seja, a parte de tributo, a parte orçamentária, a parte financeira, como que vai fazer para essa máquina aí funcionar. Tu vai ter quais são os tributos que um município pode cobrar. O tributo, gente, vai ser sempre um gênero da qual vão decorrer algumas espécies, tá? A gente vai ter sempre como tributo, a gente vai ter impostos, a gente pode ter taxas, a gente pode ter contribuições de melhoria, classicamente esses aí. E aí o município, o que ele pode cobrar? O município ele pode criar impostos, normalmente vai ter o IPTU, pode ter taxas, pode ter contribuições de melhoria, contribuições sociais. Então esses aqui são os impostos dentre aqueles que a própria Constituição Federal deu como sendo da competência de um município, tá? E aí tu vai dar uma olhadinha nessa parte. Aí tá aqui, ó. Normalmente a tua lei orgânica ela vai te trazer já também, seguindo as regras da Constituição Federal, quais são os impostos que o município pode ter. Compete ao município aqui, ó, instituir impostos sobre IPTU, gente. IPTU, todo município tem IPTU, não muda. Por isso que eu digo, essa receita aqui do bolo é a receita do sucesso para te estudar tranquilamente a tua lei orgânica, tá? A tua lei orgânica. E aí depois aqui, ó, por exemplo, vai ter alguma coisa dos orçamentos, como que vai ser diretrizado, como que vai ser criado os orçamentos aí do município, tá? Quem é que pode criar esse orçamento, quem é que revisa, o que é proibido incluir nesses orçamentos. E aí, gente, depois são partes aqui de uma lei orgânica que caem bem menos em prova. Aqui tu tem, por exemplo, da ordem econômica e social, do desenvolvimento. Aqui começa a falar de vários assuntos rapidamente. Habitação, viu? Vai falar da política urbana, né? Como que vai ser funcionado, porque normalmente a política urbana depois é melhor trabalhada no plano diretor, que é uma outra lei. Vai falar aqui, ó, dos transportes dentro da área do município. Olha aqui, ó, política agrícola e fiduciária. Vai falar da assistência social. E aí ela vai trazendo esses assuntos que são mais periféricos, a educação, tá? Olha só esse nosso caso aqui, que mais ela vai trazer, falando bastante da educação, vai trazer alguma coisa sobre cultura, e aí são esses assuntos periféricos que também envolvem interesses. Vai falar sobre turismo, vai falar sobre o desporto, dependendo do tamanho do teu município e da estrutura do teu município, ela vai ter esses artigos aqui finais. Olha aqui, ó, saneamento básico, consumidor, meio ambiente. Ele vai trazendo todos esses detalhes para chegar nas disposições finais, que é o título que vai encerrando a lei orgânica e que raramente alguma coisa cai em prova, porque normalmente são comandos que já foram executados no município após a lei orgânica ser
criada, né? Então tu vai ver aqui, ó, por exemplo, esse artigo 3º aqui das disposições gerais, né? Dentro do período máximo de 180 dias após a promulgação da lei, enviará o projeto de lei ao Legislativo Municipal proibindo a construção de prédios. Então isso aqui é uma coisa que já aconteceu, não vai cair na prova, entende? Então é aquela parte lá de cima que são as partes campeãs aí de prova. Tudo bem? Vamos voltar aqui para os slides para a gente terminar aqui essa nossa mentoria com o ponto 4. Ponto 4, professor, como achar questões sobre lei orgânica? Isso aqui é uma coisa que vocês também mandam bastante como sendo dúvida. Por quê? Porque de fato, quando um município ele faz concurso, o município pega bancas às vezes muito pequenas, né? O município pega normalmente bancas pequenas, bancas que não têm muito acervo de provas, bancas que não têm muito acervo de questões. E aí gera uma grande dúvida em vocês. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Para a gente poder finalizar essa parte. Então, questões de concurso municipal. Primeiro, procure provas passadas. Tem um site maravilhoso que, se tu souber usar, é o Google. Tu consegue achar muita coisa, tu consegue garimpar. A gente está muito acostumado, às vezes até preguicinha, né, por preguiça, de tu ficar apenas na primeira página do Google. Mas quando tu faz uma pesquisa no Google, ele gera vários números. Todos aqueles números são páginas que deram algum resultado. Os resultados mais expressivos, os mais acessados, aparecem na primeira página. Mas pode ser que às vezes na primeira página aparece muita propaganda, aparece alguma coisa que é patrocinada e algo que seja interessante para ti esteja numa outra página, de um site menor, de um perfil em uma rede social menor. Então é interessante tu procurar até tu esgotar as possibilidades e ver que não tem, tá? E eu recomendo um site chamado PCI Concursos. É um site bem antigo, um dos sites mais antigos aí que fala sobre concurso público, porque ele tem bem organizado notícias de concursos e também tem organizado muito as provas. Ele já organiza as provas em PDF, tu consegue baixar com um gabarito, tá? E eu sei que tem bancas que não liberam, mas às vezes os alunos, né, os candidatos que fizeram provas, eles escaneiam e mandam para esse tipo de site para ter nos seus acervos. Então vale a pena tu procurar provas passadas da tua banca, principalmente de concursos municipais, nesse site PCI Concursos, tá? Eu sei que algumas bancas não liberam suas provas, não tem questões. E aí, gente, não tem o que fazer. A única coisa que tu tem que fazer é o seguinte: quando a banca é muito pequena ou a banca é desconhecida, né? Ela não libera suas provas, como que tu te prepara? Estudando a parte teórica. Não tem jeito. Por quê? Porque crase é a mesma regra em qualquer banca, para qualquer banca. A lei orgânica, o que está dentro aqui da lei orgânica, é a mesma regra que pode ser cobrada, seja a banca que for. Seja a banca que for. Entende? As regras de português, as regras de matemática, 2 mais 2 é 4 em qualquer banca. As fórmulas, a tabela da verdade de raciocínio lógico é a mesma coisa em qualquer banca. Não vai mudar. A matemática não muda. A banca não tem uma matemática paralela, não tem uma língua portuguesa paralela. É a mesma coisa. Então, quando tu não consegue estudar só por questões, que eu particularmente acho um erro, mas não recomendo, acho que questões são ferramentas de conferência de aprendizado. Concurseiro raiz mesmo, que quer passar, que quer fazer, tem que abraçar os livros, abraçar as apostilas, assistir às aulas e depois testar o domínio do seu conhecimento nas questões. Tá bom? E utilize sites específicos e especializados para questões. E eu recomendo muito o Tec Concursos ou o Que Concursos, que é bem conhecido, né? Por quê, professor? Porque assim, ó, eu, como professor, não tenho como competir com o Que Concursos, por exemplo. O Que Concursos hoje é uma Big Tech. O Que Concursos, ele começou há 20 anos atrás, se eu não estou enganado, 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade lá em 2007, 2008, terminando a minha faculdade, que eu me formei em 2009, o Que Concurso já existia, a gente já conseguia pegar alguma coisa. Não era o que é hoje, a máquina que é hoje, mas estava começando lá. Hoje é uma Big Tech, é uma empresa de tecnologia absurda. Ela tem um acervo de questões com opções de filtro que tu consegue fazer coisas muito incríveis lá. Nós não temos como competir. Nas aulas a gente traz algumas questões que normalmente eu pego lá do Que Concursos.
Então eu não tenho como competir. Aqui eu tenho a parte teórica e nós não temos como competir com grandes big techs que são especialistas em questões de concurso público. Então, para compor o teu aprendizado, eu recomendo que tu faça uma assinatura. Normalmente não é tão caro, é acessível, tu consegue alguma promoção sempre e dá para usar gratuito. Eu sei que o que concurso ele te deixa fazer 10 questões gratuitas. A única coisa que tu não consegue ver os comentários do professor ou o comentário das pessoas que utilizam a plataforma para ver umas justificativas. Mas tu consegue responder e ver se tu acertou ou não e consegue ter uma base dessas questões. Ok? Então, dessa maneira eu acredito que tu fique muito bem, que tu fique muito seguro com relação a concursos municipais no que tange lei orgânica. Tudo bem, gente? Então é o seguinte, se tu ficou com alguma dúvida com relação a essa mentoria, me manda no suporte, tá? Me manda no suporte que a gente com o maior prazer vai te ajudar a responder, a tirar essas dúvidas, tá? Se tu tem alguma coisa a acrescentar, manda lá que a gente vai te orientar. Com essa aula eu tenho certeza que tu vai conseguir utilizar ela como mapa, como um verdadeiro mapa para organizar os teus estudos de lei orgânica para qualquer município. Qualquer município. Passar em concurso público não tem segredo, não tem atalho, não tem esqueminha. Tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar. Eu acredito muito nisso. Estudar horas e horas com material, fazendo as coisas certas, foi o que me levou a conseguir os meus resultados e é o que eu tenho certeza que vai te levar também a conseguir os teus. Bacana? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, manda lá no suporte, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, vamos juntos rumo ao sucesso. Tchau, tchau.